nós acordamos do outro lado desesperado pelo cigarro. E o que é pior, lá não tem a padaria, não tem o barzinho da esquina, não tem onde a gente vai para comprar o cigarro. O espírito se desespera porque aquela angústia perispiritual fica impregnada no corpo perispiritual e continua após o desencarne do corpo físico. Passado algum tempo, se aquele espírito não é um espírito de boa índole, se não é um espírito afeito a orações, as pessoas falam: desencarnou, deve ter ido lá para o umbral, deve ter ido não sei para onde, e às vezes fica aqui mesmo. Aqueles que estão muito arraigados às coisas materiais ficam por aqui mesmo. E aí eles ficam procurando na multidão aquele fumante. Qual que é aquele fumante invigilante que não tem o hábito da oração, que está levando uma vida meio destrambelhada, que oferece campo de atuação? Até nisso nós temos que ter cuidado com os nossos pensamentos. E aí eles se aproximam, e como tem afinidade espiritual do desejo do cigarro, eles envolvem mediunicamente a pessoa. E aquele anseio, aquela vontade, as pessoas agora virou até mania, tem o filme aí dos vampiros. Mas normalmente o vampiro é aquele mocinho bonito, as meninas todas apaixonadas. O lobisomem, olha que gatão. Eu sempre ouvindo as meninas falando: um vampiro desse podia pintar lá em casa, um lobisomem desse, por que não aparece para mim? Mas tem os vampiros sim. São espíritos que estão numa situação terrível do outro lado e que encontram sintonia nas pessoas, nos nossos vícios, nas nossas imperfeições, e nos envolvem. E quando eles nos mediunizam, vira aquela simbiose em que eles se aproximam e ficam uma simbiose ao nosso redor. Começam a transferir para nós o desejo, a angústia do cigarro, e a gente, quando acende o cigarro e dá aquela baforada, nós pensamos que estamos fumando, estamos sendo fumados. Os espíritos dizem: está cheio de pessoas que estão por aí, se transformaram em piteiras vivas. Então é o jeito que esses espíritos do outro lado, que se transformam em verdadeiros vampiros das nossas energias, nos envolvem e nos acompanham para onde nós vamos. Viram nossos companheiros seletos. E cada vez que a gente acende aquele cigarro, eles estão lá também, aspirando as condições necessárias para a satisfação dele também. Nós fumamos e somos fumados. A mesma coisa na bebida. O nosso tempo é curto, mas vamos falar rapidamente. A bebida, além de todos esses malefícios, a pessoa fala: mas eu bebo uísque requintado. Não tem problema. É tão responsável aquele que se embriaga com a cachaça da bodega da esquina da periferia, com aquele que toma com requinte num cálice de cristal, um uísque envelhecido 15 anos. Os dois são alcoólatras, só que um requinte, né? Ficou mais chique. A bebida entra na corrente sanguínea, vai para o cérebro, entra no nosso sistema nervoso central, vai para o cérebro, provoca assim como que um desligamento. Nós vamos perdendo as percepções sensoriais. A gente, tanto que na medida que a gente vai bebendo, a gente vai percebendo que nós vamos perdendo o controle sobre o corpo físico. Nós vamos ficando mais lentos, porque o corpo perispiritual ele fica parcialmente afastado do corpo físico. E o mesmo processo que ocorre, não vamos nos alongar demais nas consequências físicas, porque todos nós conhecemos. A droga que mais mata no mundo não é a cocaína, não é o crack ainda, é a bebida. E uma coisa que nós temos que lamentar extremamente, que o governo ainda não acordou para essa responsabilidade. Se o sucesso contra o hábito de fumar é algo inquestionável, por que ainda não se detonou igual o processo contra a bebida? Nós vemos propaganda maciças incentivando os jovens, que cada vez mais jovens começam a beber.
Fiquei assustado com uma pesquisa em que mostra que os jovens começam hoje a beber entre 12 e 13 anos. Ah, cervejinha, naquela forma aparente, uma que desce redonda, outra que não sei o que lá, cada uma com o seu chamariz. E depois, bem rapidinho, eles falam assim, para a gente não escutar mesmo: beba com moderação. Bem rápido mesmo, para a gente não prestar atenção. O negócio é ficar na cabeça que a gente tem que beber porque é bom. Ou se beber, não dirija. É bem rápido mesmo. Gente, a bebida é a droga que mais mata no mundo, mais provoca tragédias. E ainda continuamos consumindo à larga. Jovens, cada vez mais jovens, se embebedando. E os pais apalermados sem saber o que fazer. Meu Deus do céu, a responsabilidade dos pais acompanha os filhos. Os energéticos que proliferam por aí, começa por aí. E ficou bacana na roda de jovem. O jovem que não bebe ficou carola, quadrado, está por fora. Na minha época tinha que fumar para ficar por dentro da roda, agora tem que beber. Então é um alerta para todos nós. A pessoa que entra no bar e fala: me dá 2 dedos aí daquela boa. E aí a primeira, ele fala assim: essa primeira vai para o santo. Se a gente pudesse olhar os santos que estão lá de boca aberta esperando aquilo lá, ele saía correndo. E é outro caso em que a pessoa desencarna também com o hábito da bebida, chega do outro lado, se desespera, porque aonde que vai beber? E aí tem que mediunizar um caneco vivo. Aí vai encontrar um caneco vivo, sim. Mediuniza. E quando a pessoa bebe, naquele processo de simbiose, aquele companheiro espiritual está aspirando as emanações etílicas e também se inebriando. As pessoas ficam às vezes abismadas, falando assim: puxa vida, o bêbado, ele atravessa a rua, não acontece nada, ele atravessa a pinguela e não cai. Parece que tem uma proteção, e tem. O companheiro dele, que fez dele um caneco vivo, está protegendo, porque se quebrar aquele caneco, ele vai ter que arrumar outro e dar trabalho. Sem contar as drogas, gente. As drogas, meu Deus do céu. Mas isso fica por uma outra oportunidade, porque o nosso tempo já se foi. E a gente ficar alerta: o que é que eu faço da minha vida? Desse patrimônio que Deus confiou para mim? A minha saúde, que me permite lutar pela vida, me transformar, me melhorar. O veículo que eu como espírito me sirvo e não respeito. Então aqueles que ainda fumam, nós não vamos perguntar. Fica na consciência daqueles que ainda não fumam. Faça uma análise. O que a medicina faz para preservar a saúde? O sacrifício que são submetidos os animais para preservar a nossa condição de vida. Tudo em vão quando nós não respeitamos a nós mesmos. E aí não cumprimos com o primeiro mandamento que Jesus nos ensinou: amar a si mesmo, se respeitar. E se quisermos continuar a nossa vida servindo de piteira viva e de caneco vivo, vamos lá. Quando a gente desencarnar, a gente vai tomar um susto. E um susto e responsabilidade. Consequências para uma outra reencarnação, porque nós obliteramos o nosso corpo perispiritual, que é de uma tessitura delicada, que cada veneno que a gente ingere atinge diretamente o nosso corpo perispiritual, que vai ficar lesado. E nós vamos carregar para uma outra existência problemas que estamos angariando nessa existência. É um ato de invigilância, é um ato de responsabilidade, irresponsabilidade, que nós temos que avaliar. O que é que eu faço da minha vida? O que é que eu faço do meu corpo físico? O que é que eu faço da minha saúde? Que a paz de Jesus esteja no coração de todos.